Deus seja louvado. Amém. O Senhor trouxe ao meu espírito, irmãos, palavra bem conhecida, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Amém. Amém. É um versículo bem conhecido, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ler, irmãos, apenas 2 versículos. Versículo 16 e 17. Amém, Jesus. A carta aos Romanos, irmãos, é o maior tratado teológico que existe. Na Bíblia é o maior. Paulo ele esmiuça toda a doutrina, aquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, e ele explica aqui de uma maneira um homem convertido, um homem que era 100% religioso. E, irmãos, tem um encontro genuíno, uma experiência na estrada de Damasco, cai por terra e o próprio Cristo ressurreto aparece para ele na estrada de Damasco e mostra para ele que tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele achava que podia justificar o homem, a religião, a obediência à religião, aos mandamentos do Senhor, ele era fariseu, era uma alta patente, do judaísmo, era alguém que ainda punha mais regras em cima daquelas que Moisés já tinha recebido, e ele fazia tudo, mas um dia ele teve um encontro com Deus, e aí, irmãos, tudo aquilo que ele tinha, irmãos, como grande coisa, ele refuta aquilo como perda, irmãos. Ele considera a perda pelo conhecimento de Cristo, irmãos. E é assim mesmo que o Senhor faz conosco. É assim mesmo. Tem oportunidades na nossa vida que nós possamos achamos que estamos fazendo, muitas vezes estamos num lugar, estamos frequentando uma denominação, estamos num caminho e achamos porque fazemos, porque nos vestimos de tal forma, porque falamos certos idiomas evangeliqueis, estamos salvos por causa disso. Mas o Senhor aparece para nós um dia e nos mostra que tudo isso, irmãos, é perda. O homem não pode ser salvo pelas obras da lei, mas o homem é salvo através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Romanos 1, irmãos, versículo 16 e 17. Paulo escreve aos irmãos em Roma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Glória a Deus. Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Ó Senhor, que o seu Espírito Santo possa me guiar em todas as coisas, que o seu Espírito Santo possa trazer o entendimento necessário. Pai, estamos diante de uma carta escrita por um teu filho, que a gente tenha o entendimento necessário desse texto e que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática a partir de agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito conhecido. Aqui, nesse versículo 16 e 17, está o assunto da epístola. O tema de Romanos é aqui. Toda a carta aos Romanos, o tema da carta é esses 2 versículos. Paulo fala. Paulo não conhecia a igreja em Roma. Paulo nunca tinha estado lá. Tinha ouvido falar, conhecia pessoas dessa igreja, mas Paulo nunca tinha estado lá. Mas Paulo tinha o desejo no coração de estar com os irmãos.
para que fosse, irmãos, estivesse com os irmãos, pudesse compartilhar algum dom que ele fala e também pudesse, através da igreja de Roma, ser enviado para a Espanha. Era esse o propósito de Paulo. E Paulo, irmãos, quando escreve essa carta, não sabia o caminho que o Senhor ia levar, e como ele iria para lá. E ele acabou indo depois, cumpriu a palavra, o que o Senhor falou para ele quando apareceu na fortaleza, quando ele estava preso em Jerusalém. O Senhor aparece para ele e fala: convém que você também testemunhe em Roma, assim como você tem testemunhado em Jerusalém. E Paulo vai para Roma. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele não conhecia essa igreja. E Paulo, irmãos, era mal falado. Por quê? Pelos judeus. Por quê, irmãos? Paulo pregava Cristo. E a religião em si, eu falo a religião não como religar, a religação com Deus, mas a religião, que nós conhecemos de forma pejorativa, que se baseia em obras, a religião não aceita. Quando a salvação é pela fé, a salvação vem através de Cristo. Não, irmãos, a religião não aceita. E Paulo era mal falado perante os judeus. E Paulo escreve essa carta para preparar os irmãos para receber ele. Então, preparar. É isso que eu creio. É isso que foi revelado pelo próprio Senhor Jesus. É isso que foi fundamentado pelos apóstolos e pelos profetas. E é isso que eu prego. E é isso que eu vivo. Então aqui está o tema central dessa carta. E Paulo fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque na cultura romana, irmãos, está falando de uma cultura. Roma era como se fosse uma São Paulo hoje, uma Nova York. Roma tinha uma cidade onde tinha o imperador, onde tinha, irmãos, toda aquela pompa imperial. E para Roma, falar que um Messias foi crucificado, o seu Salvador foi crucificado numa cruz. Você não tem vergonha disso? Falar que o seu Salvador foi crucificado, porque a crucificação era talvez o modo mais humilhante de uma morte. Como que o seu Salvador, aquele que você prega, foi crucificado na cruz? Mas Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitos irmãos hoje em dia se envergonham do Evangelho de Cristo, e muitos se tornam vergonha para o Evangelho de Cristo. Tem esses dois lados. Muitos irmãos têm vergonha de falar que é crente, tem vergonha de falar que teve um encontro com Cristo. E aí eu me pergunto: será que realmente teve um encontro com Cristo? Será que realmente essa pessoa nasceu de novo? E a pergunta dessa palavra já é feita para você. Você se envergonha do Evangelho de Cristo? Não. Você tem vergonha de uma reunião familiar, num encontro com aqueles ateus, pessoas às vezes de alta sociedade, pessoas que você sabe que tem um grau de intelecto bem alto? Você se envergonha de falar de Cristo? Não. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa: quando eu era criança, e não só na idade biológica, mas também quando eu era criança espiritual, a gente ia para a igreja, o pai levava para a igreja, a gente saía. Irmãos, eu tocava, eu pegava e escondia o instrumento para poder passar pelos meus amigos. A gente saía, a praça estava cheia, o pessoal lá usando droga, o pessoal fazendo tal coisa, e a gente saía com a Bíblia escondida. Saía de terno, às vezes camuflado, irmãos, saía escondidinho, porque tinha vergonha. Tinha vergonha. Isso aí, irmãos, foi durante muito tempo. Quantas pessoas, mesmo nos meus empregos, depois que eu entrei no exército, que falavam para mim se eu era crente, e eu desconversava, porque eu tinha vergonha. Mas por que eu tinha vergonha? Porque esse Evangelho ainda não tinha nascido dentro de mim. Aí sim você tem vergonha. Você tem vergonha, você quer se enturmar com aquilo que está sendo falado. E se o que você crê vai de forma contrária com aquilo que as pessoas estão falando, você não fala, você tem vergonha. Eu falo você, mas eu fui assim muito tempo. E louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, porque um dia eu tive esse encontro com Cristo. E aí, irmãos, a vergonha acaba. Aí você encontra uma pessoa, você vai numa reunião familiar. Quantas vezes que eu procuro umas reuniões familiares na família da minha esposa,
Nós vamos lá, uma reunião, tem alguma coisa para sendo celebrado, um aniversário, alguma coisa, eu falo, é hoje. É hoje. Irmãos, teve uma reunião de Natal. E nós fomos, irmãos. Irmãos, nós demos a mão. E eu fiz todo mundo lá, irmãos, se arrepender. Todo mundo orou, irmãos. Todo mundo confessou o pecado naquele momento, irmãos. Todo mundo pôde confessar o Senhor Jesus. Se, irmãos, se mudou a vida deles, eu não sei dizer, mas que confessaram. Glória a Deus. Porque você busca oportunidade. Você está conversando com uma pessoa no ônibus e você procura uma oportunidade para conseguir falar do Evangelho. Porque aquilo que fez bem para você, irmãos, você sabe que vai fazer para a pessoa também. Aquilo que mudou a sua vida é a resposta que vai mudar o mundo. Glória a Deus. É isso, irmãos, essa é a resposta. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Irmãos, o Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho não está baseado em normas, em obras da lei, em regulamentos, em ritos religiosos. O Evangelho é Jesus Cristo. E não há salvação sem Cristo. Não há salvação por outro nome, quem quer que seja, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. E esse Evangelho é o poder para transformar, irmãos. Transformar não apenas a sua vida, mas transformar a sua casa, transformar a sua família, transformar o seu bairro. Eles não precisam, irmãos, de uma ajuda do governo. Eles precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Eles precisam, irmãos, que pessoas se levantem em meio a essa geração corrompida e perversa. Se levantem com autoridade para proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que o Messias foi sim crucificado, mas ressuscitou, irmãos. Ressuscitou e está à destra de Deus Pai, irmãos, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Nós somos herança de Jesus Cristo. O Senhor foi crucificado, pagou a nossa dívida com Deus, para que um dia Ele pudesse nos receber como herança. Nós somos herança de Cristo e nós devemos fazer esse Evangelho alcançar todas as pessoas. Nós devemos falar, porque Ele é o poder, irmãos. Hoje se fala muito de um conhecimento interior, um autoconhecimento. Busca-se pessoas, busca-se coaches, busca-se palestra, cursos. As pessoas fazem de tudo, mas o poder para transformar a vida vem de Jesus Cristo. A salvação vem de Jesus Cristo, e não vem de nenhum outro nome, e não vem de nenhuma placa de igreja, mas vem de Jesus Cristo. É Ele. Você está em Cristo, irmãos. Você está nele. O Espírito Santo testemunha ao seu espírito que você é filho de Deus? Ou você tem dúvida da sua salvação? Ou você tem dúvida se você ainda é filho de Deus ou não? Porque o Espírito Santo testifica. O apóstolo Paulo fala nessa mesma carta no capítulo 8. Testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não tem dúvida. Se você sair daqui e um carro te atropelar, você sabe que o seu olho fecha aqui e quando abre de novo você já está com Cristo. Você não tem dúvida disso? Mas eu pequei. Mas eu pequei. Você pensa isso? Você pensa ainda assim? Mas eu caí ontem. Eu tropecei ontem. Será? Você acha que é por você? Você acha que você, se for fiel até a morte, vai conquistar alguma coisa? Não é por você, irmãos. Não tem nada de você nessa operação. É tudo por Deus, é através dele. Não tem nada seu, porque se tivesse, você já estaria perdido. Essa é a graça. É o Senhor e é o poder. E aqui essa palavra poder, irmãos, é dunamis, é a dinamite. É um poder que transforma. A gente, quando se converte, não sente uma explosão dentro de nós. Você muda. A palavra te espelha, a palavra fala com você. Você não vai mais atrás de profeta, você não vai atrás mais de pessoas para dar uma direção, como se fosse um vidente. Você não precisa mais disso. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo no seu coração. Você não precisa de mais nada. Você tem Cristo, o que mais você precisa? O que mais você veio
venho buscar aqui que você já não tem. Glória a Deus, aleluia. O que mais você quer, irmão? Além de Cristo. Precisa de algo mais além de Cristo? Ô Gálatas insensatos. Paulo fala isso. Começaram a colocar mais alguma coisa além de Cristo. Porque Cristo só não basta. Então vamos pôr aqui umas regras, a circuncisão. Vamos guardar um dia. Vamos guardar alguma coisa. Não, irmãos. Não é nada disso. Não é nada disso. A salvação vem de Cristo. O Evangelho é Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação. E nessa palavra salvação, irmãos, saiba disso. Essa palavra ela inclui não apenas a salvação nossa, né? A salvação eterna, que nós já temos, recebemos essa salvação. Mas nessa palavra salvação compreende todas as coisas. Compreende proteção. Você é guardado, você é protegido, você é curado. A enfermidade do pecado você não tem mais essa enfermidade. Nós habitamos ainda num corpo sujeito ao pecado, mas a nossa identidade é de filho de Deus. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Irmãos, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que hoje pode transformar a sua vida. Hoje pode mudar a sua vida. Você pode me perguntar, mas como isso, irmão Bruno? Como isso, se eu frequento a igreja há tanto tempo? Eu ouço a palavra. Eu também ouvi a palavra há muitos e muitos anos. Mas um dia, essa sarça que pegava fogo, irmãos, me atraiu de uma forma que eu fui, irmãos, e a minha vida foi transformada. As irmãs aqui têm esse mesmo testemunho também durante a pandemia, a irmã Eunice e a irmã Vera. A nossa vida foi transformada, tivemos uma estrada de Damasco na nossa vida. E hoje, esse poder de Deus, ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode, irmãos, mudar todas as coisas, fazer você ter uma nova visão, olhos abertos espirituais, conseguir enxergar, irmãos, mais do que você vê, mais que você vê de forma visível, de forma física, mas conseguir enxergar as coisas espirituais, as grandezas do Senhor. Irmãos, os bens do Senhor, a herança do Senhor, irmãos. Que o Senhor possa hoje, nesta noite, iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber a esperança desse chamado, que possamos ter no nosso coração a certeza da salvação das nossas almas. Esse Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há distinção, não há exclusivismo. O Senhor uniu, fez um povo só, fez uma nova humanidade, um novo homem em Cristo. O Senhor uniu todas as coisas. Hoje esse povo é repleto de nações, línguas, tribos, que juntas, irmãos, fazem parte do corpo de Cristo. Uns com véu, outros sem véu, um usando saia, outro não, um usando terno, outro de camisa. Todos são parte desse povo. O povo escolhido do Senhor. A herança de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Não há distinção entre judeu e grego, porque nele é revelada a justiça de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a justiça não foi anulada. O que é a justiça de Deus? O homem caiu. Você não deve nada para o inimigo. O homem não devia nada para o inimigo das nossas almas. Não, o homem devia para Deus. A conta não foi paga para o inimigo. Você acha que Deus deve alguma coisa para o inimigo? A conta era para Deus. Ele veio, né? Jesus Cristo encarnou, o Verbo encarnado veio, e essa justiça foi plenamente satisfeita em Cristo. A cruz pagou a nossa dívida, mas não só pagou a nossa dívida, como nos deu um crédito ilimitado, irmãos. Porque se essa dívida só tivesse sido paga, pensa bem, você está com uma dívida no banco, uma dívida altíssima, alguém vai e paga essa dívida, só que você não tem trabalho, você não tem como se manter, amanhã você está devendo de novo. Se a dívida nossa fosse apenas paga, irmãos, foi paga a dívida, mas você continuasse com essa natureza pecaminosa, saiba disso, no dia seguinte você estava devendo de novo, e você estaria condenado.
mas a dívida foi paga, irmãos, e a graça nos alcançou. Hoje o Espírito nos capacita a poder ser obedientes à palavra de Deus, porque você só é obediente porque o Espírito te capacita para isso, porque você nasceu de novo, porque o poder do Evangelho te alcançou, mudou a sua natureza, você nasceu de novo, e aí você se torna apto a obedecer os mandamentos do Senhor. Nele é revelada a justiça de Deus. Em Cristo é revelada a justiça de Deus. Ele pagou a nossa conta, irmãos. Quando Ele inspirou e falou: está consumado, a dívida foi paga, para que eu e você hoje pudesse, através desse novo e vivo caminho, ter acesso ao Pai todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos você pode entrar no Santo dos Santos, diante da presença do Deus Altíssimo, e falar com o seu Pai. Acesso liberado através de Jesus Cristo. Oh, irmãos, o que mais você precisa? Mais uma vez eu te pergunto: o que mais você precisa? O que mais tem te abatido? O que mais tem te deixado para baixo? Você tem o Evangelho de Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Ele te transforma de fé em fé. Glória. Porque, irmãos, é de fé em fé, é um processo. Você vive pela fé. É fé para a salvação. Para que você pudesse crer, o Senhor depositou a fé no seu coração. Você se converte, você nasce de novo. Mas é fé também para você obedecer, é fé para você crescer. Você foi justificado, você está sendo santificado e você será glorificado. E precisa de fé para esses três processos. Você já foi justificado, está sendo santificado e será glorificado. E precisa de fé para viver essa vida, porque o justo vive pela fé. O justo perfeito pagou uma dívida que não era dele, viveu a nossa vida. Ele era o justo, ele pagou a nossa dívida na cruz, para que nós hoje pudéssemos viver por essa fé. Sem essa fé não há vida. Sem essa fé, guardou o quê? guardou a fé. A fé, irmãos, você vai precisar dela até o final. Vai precisar até entregar, irmãos. Até você sair dessa vida, você vai precisar da fé. Saiba disso. O justo vive pela fé. Paulo cita aqui Abacuque, que lá atrás escreveu isso. Citou isso para dizer que lá atrás a salvação já era por fé. Fé no Messias que havia de vir. Do mesmo modo que hoje nós somos salvos através da fé no Messias que já veio. Eles foram salvos da mesma forma, crendo no Messias que havia de vir. Abacuque já tinha profetizado isso. E Paulo citou: justo vive pela fé. Não tem como você viver sem fé. É um processo. É uma fé prática. Quando fala viver por fé aqui, é uma fé prática. É a fé no seu dia a dia. É a fé nos seus relacionamentos. É a fé que faz com que você deixe fora algum relacionamento que você sabe que está te prejudicando. É a fé que faz você ir de joelho todos os dias e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Miserável homem que eu sou, tem misericórdia de mim. É a fé que faz isso. Você não é justo, você não se justifica perante Deus, mas é pela fé no justo que você vive, que você espera, que você persevera neste caminho até o dia que o Senhor volte para nos buscar. É pela fé que nós vivemos. Essa fé, irmãos, tem que ser colocada em prática todos os dias da nossa vida, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Essa fé tem que ser vista em você. Você, homem e mulher, crente, convertido, nascido de novo, tem que ser conhecido pela fé no seu coração. Glória. Uma pessoa não estava, irmãos, não tinha isso. Uma mulher falou para minha esposa na sexta-feira, falou assim: eu não sou crente, mas eu admiro, não foi, irmão? Eu admiro a fé que vocês têm. Ela falou isso. Ela estava na reunião com a gente, ela falou: eu admiro a fé que você... Eu não consigo, não consegue, porque ainda não nasceu de novo e não vai conseguir.
Porque é uma fé natural. E essa fé aqui, irmãos, é a fé do tipo de Deus. Não, você não tem que ter fé na sua fé. Não é a fé em você. Você está perdido se a fé for em você. É a fé em Deus, irmãos. Nós vivemos por essa fé. Nós colocamos em prática essa fé. E através dessa fé nós somos transformados de glória em glória. Todos os dias, irmãos, você é transformado. Todos os dias está sendo moldado o caráter de Jesus Cristo em você. Todos os dias você termina o dia e você se parece mais com Jesus Cristo. Ah, mas comigo não é assim, irmão. Eu termino o dia e parece que eu fiz mais errado ainda. Porque você está se transformando mais e mais. E cada dia que você é transformado, a luz aparece e a luz evidencia tudo que está errado na sua vida. É através dessa transformação que coisas que antes pareciam que não eram erradas, através dessa fé, através dessa luz, através do poder do Evangelho, essas coisas elas se evidenciam e você vai superando, você vai vencendo através da graça de Jesus Cristo, para que um dia nós possamos, irmãos, entregar tudo, irmãos, entregar tudo com o caráter de Cristo, sendo moldado a Jesus Cristo, sendo, irmãos, conformado à imagem de Cristo. Deus seja louvado. Amém.